Fala, meus parentes, tudo 100% com vocês? Eu sou o professor Vlad Parente, o seu professor de Física, e hoje iremos corrigir a questão de número 34 da Universidade Federal de Roraima 2022. Vamos para a leitura, fazer alguns desenhos bonitinhos e calcular. Duas esferas dielétricas de mesmo material, mas com raios distintos, estão carregadas com uma mesma carga quesão, concentradas nos seus centros. O raio da esfera 1 é o dobro do raio da esfera 2. Considere que a distância entre os centros das esferas é maior que o dobro da soma dos raios delas. O valor do potencial gerado pela esfera 1, no ponto médio entre os centros das esferas, é V1. O valor do potencial total, gerado pelas duas esferas no mesmo ponto médio, será D. Vamos lá, vamos filosofar aqui. Algumas palavras importantes. Dielétricas. Dielétricas quer dizer isolante. Então, são duas esferas isolantes de mesmo material. Aí eu vou dar uma volta nos processos de eletrização. Se eu tentasse eletrizar essas duas esferas por atrito, não ia acontecer eletrização, porque elas são feitas de mesmo material. E quando tem o mesmo material por atrito, não eletriza. Só contato e indução, mas atrito não rola. Elas têm raios distintos, estão com a mesma carga quesão, mesma carga, concentrada nos seus centros. Beleza? O raio da esfera 1 é o dobro do raio da esfera 2. Isso aqui a gente podia ficar viajando nisso, mas não tem necessidade. A distância, essa parte sim, ó, a distância entre os centros das esferas é maior que o dobro da soma dos raios delas. Isso aqui é importante, a gente vai já desenhar. Ele diz que o potencial gerado pela esfera 1 no ponto médio, ó, no ponto médio, vou até destacar aqui, ó, do ponto médio entre os centros das esferas, é V1. E ele quer o potencial gerado pelas duas. O potencial é uma grandeza escalar. Se o potencial da primeira vale 5 e o potencial da segunda vale 4, o potencial total é 5 mais 4, 9. Se o potencial da primeira é 5 e da outra é menos 2, por exemplo, que pode ter potencial negativo, ele é escalar. O potencial total é 5 menos 2, dá 3. É isso que ele quer. Mas se você olhar para a resposta, 3V1, V1 sobre 2, 2V1, V1 sobre 3 ou 0. 0 não vai ser porque as duas têm a mesma carga. Só vai ser 0 se uma for positiva ou negativa, tem uma possibilidade de ser 0. Não que seja 0 em qualquer situação. Vai haver uma possibilidade de ser 0. Que não é o caso aqui, porque elas têm a mesma carga quesão. Então, as duas cargas são positivas, o potencial vai somar, vai dar alguma coisa que não é 0, alguma coisa diferente de 0. Agora, vamos desenhar e entender como é que é a parte da continha dessa questão. Vamos lá, vou desenhar aqui a primeira esfera. O raio dela eu vou chamar de R1. E eu tenho aqui a outra esfera, que é menorzinha, né? E o raio dela aqui, ó, não vai nem caber aqui dentro, é o R2. Só que as duas têm a mesma quantidade de carga. Quesão para você também. Agora que entra a ideia aqui, ó. Vamos dizer que do centro dessa até o centro dessa, tem uma distância que eu vou chamar de D. Fechou? D. Só que ele diz assim, ó. O potencial gerado pela esfera 1 no ponto médio entre os centros. A ideia aqui, por que eu chamei de D? Por que eu falei que não seria importante essa parte que eu vou destacar aqui de alaranjado? Ó. Considere que a distância entre os centros das esferas é maior que o dobro da soma dos raios dela. Para a gente não ficar viajando nisso. Por que eu falei para a gente não perder nosso tempo com essa informação que eu destaquei de alaranjado? Porque senão eu tenho que ficar chamando, tipo esse aqui de X, esse de 2X, a distância para cá tinha que ser maior do que x mais 2x, de 3x. Então, daqui para cá, a distância tem que ser, pelo menos, maior que o dobro, né, de 3x. Então, 3x, o dobro disso seria 6x. Então, daqui para cá tinha que ser tipo 7x. Aí não precisa disso, não. A distância entre os centros é D. E ele está pensando no ponto médio, bem aqui. Então, a distância daqui, do centro dessa menina, para o ponto médio é a metade do D. Eu vou chamar assim de D sobre 2. E daqui até o centro da outra, também a mesma coisa, D sobre 2. Isso vai ser importante para a gente. Aqui no meio, a carga 1 aqui, ela vai gerar um potencial V1. Tá beleza? Como é que eu acho o V1? Vamos aqui em cima. Ó. O potencial é voo qualquer dia. V igual a Q sobre D. Não tem módulo porque esse cara é escalar. A gente só usa módulo na carga quando é vetor. Tipo, força elétrica, campo elétrico. Quando é potencial elétrico, energia potencial elétrica, a gente não usa módulo nas cargas, porque pode dar um valor positivo ou negativo. Legal.
Não vou substituir os valores, não. O K é 9 vezes 10 a nona, não tem nem tá na questão. Eu não sou obrigado a saber disso, então não precisa, porque eu vou tudo comparar. Então, V1 vai ser o seguinte. K vezes Qzão, que é o valor da carga dele, sobre isso aqui, ó, D sobre 2. Divisão de fração, repete o primeiro, K vezes Q, e multiplica pelo inverso do segundo, 2 sobre D. Então, V1, o valor de V1 é 2, K, Q, sobre D. Aí, beleza, vamos guardar isso aqui na caixinha, que eu vou precisar dele depois. Isso tudo é V1, tá bom? Essa distância que eu usei aqui, D, na equação, é a distância do ponto ao centro da esfera. Esse é o pulo do gato em potencial elétrico. A distância do ponto ao centro. Vamos fazer o V2. Aqui do ladinho, ó. V2 igual K. Qual é a carga do 2? É a mesma do primeiro, Q. Sobre... Qual é a distância do centro ao ponto? D sobre 2, porque ele tinha dito no texto lá que esse V1 é no ponto médio entre os centros. Então, já estou ligando o centro de um ao centro da outra. E o D sobre 2 é o ponto médio da distância dos centros. Então, do centro dessa carguinha 2 até o ponto médio, também vale a mesma distância, D sobre 2. Então, a conta é a mesma para os dois. Ó. O V2 vai ser, repete o primeiro e multiplica pelo inverso. D sobre 2. Qual é o inverso? 2 sobre D. E no final, se você perceber que o V2 vai dar 2 kq sobre a distância D. Deu igual. O V2 deu igual ao V1. Tá bom? A gente descobriu aqui que V1 igual a V2. Então, se eu pego esse ponto aqui, vou fazer ele pretinho aqui, ó, esse ponto médio aqui. Pronto. O potencial do primeiro, vou mudar de cor aqui, eu vou botar um alaranjado. Aqui o primeiro faz um potencial V1. O segundo faz o potencial V1 também. Como é que acha o potencial total? É só somar. V1 mais V1, que dá o quê? O dobro de V1. A resposta certa é letra C. Espero que vocês tenham gostado dessa resolução. Deixa aí nos comentários alguma dúvida que você tiver. Curte o vídeo, compartilha com seus amigos, se inscreve no canal da Sala de Exatas e não se esqueça de ativar o sininho, porque sempre que a gente colocar vídeo novo, você vai receber uma notificação e correr para cá para assistir nossas resoluções de questões. Invista na sua educação, seja Sala de Exatas.